Então, agora que a gente entendeu os três principais tipos de angina, que é a angina estável, a instável e a variante, nós vamos falar dos principais fármacos, os principais nomes de medicamentos que atuam aí contra a angina. São eles a nitroglicerina, o mononitrato de isosorbida, o ácido acetil salicílico, a aspirina, a famosa aspirina, a simvastatina e a pravastatina. A simvastatina e o ácido acetil salicílico, que é a aspirina, nós já conversamos deles, inclusive, em outro grupo de medicamento, não como antianginosos. E aí a minha primeira pergunta para vocês é: a qual grupo pertence, a simvastatina, e a qual grupo pertence a aspirina? Eu vou escrever depois, tá, essas perguntas, mas já vou deixar aí para vocês essa pergunta para a semana que vem. Esses são os principais nomes, E, como todo medicamento, a gente tem os efeitos adversos. Os efeitos adversos vão incluir a dor de cabeça, que pode acabar sendo uma dor de cabeça intensa. Temos a aceleração do coração, porque como o objetivo desses medicamentos é deixar o sangue mais fluido, ou seja, deixar o sangue fluindo mais fácil, independente se a artéria tá um pouco menor, tá um pouco obstruída, tá com alguma ocorrência ou não, eu deixo o sangue um pouco mais fluido para que ele passe com mais facilidade e evite então o quadro de angina. Então, devido a isso, pode acontecer aceleração do coração a pequenos esforços, mas aí acaba que é melhor do que eu ter a dor, a pequenos esforços. Além disso, eu posso ter o quadro de hipotensão, que é a queda da pressão arterial, que vai causar tontura e fraqueza, ou eu posso ter a tontura e a fraqueza sem a queda da pressão. Então pode acontecer tanto em conjunto quanto separado esses sintomas, de efeito adverso. E outros efeitos adversos é a náusea e o vômito, que também pode acontecer. Agora nós vamos falar dos tratamentos de distúrbios respiratórios, que inclusive nessa época do ano, estamos entrando aí no inverno, começa a ter esse pequeno probleminha. E a indústria farmacêutica, ela tem diversos medicamentos que atuam nesta área, até porque além, a gente já conversou de diversos tipos de medicamento, a gente até falou que o medicamento mais vendido dentro da farmácia são os medicamentos para dor, e eu acredito que os de distúrbio respiratório vêm aí logo em seguida, entre os 10 mais vendidos com certeza, porque a pessoa sempre procura farmácia por conta de algum desses tipos de medicamento, para os distúrbios respiratórios, E vamos começar falando dos quadros mais graves, como por exemplo, a asma. A asma, ela é uma doença que infelizmente é muito comum, tanto em criança quanto em idoso. Nas pessoas ali no adulto, acaba que eles conseguem ter um meio termo e controle. São poucas pessoas que têm problema ainda em crise. Mas no idoso e na criança, as crises elas são muito presentes, até porque ela é uma doença que a gente consegue aí, controlar as crises, E aí, o que acontece nesse quadro? O que seria a asma? A gente tem os bronquíolos do nosso pulmão, que são os responsáveis por auxiliar a nossa respiração, que são esses daqui. Quando eu tenho a asma, significa que meu bronquíolo está inflamado, como é o do lado direito aí para vocês, o do lado direito da tela, que ele está inflamado, e aí o canal fica muito mais estreito do que o do bronquíolo normal, que é o que está do lado esquerdo. Ou seja, isso dificulta a respiração, porque eu vou ter o canal bem menor para o ar passar, digamos assim. Então, a procura por esse tipo de medicamento para tratamento da asma, visto que é uma doença muito comum, acaba sendo muito presente. E é muito importante fazer esse tratamento mesmo, porque as dificuldades respiratórias, elas podem causar grandes danos aos outros sistemas. Então, a gente precisa ficar bastante atento. Os sintomas da asma, quando a crise está acontecendo, pode ter a tosse, o cansaço,
dificuldade para respirar e sensação de opressão no tórax, que é o sintoma bastante característico desse quadro. O que significa isso? Eu não sei se vocês já ouviram a pessoa falar essa expressão, né? Mas é a famosa expressão: parece que tem um caminhão em cima do meu peito. A dificuldade de respirar é tão grande que, na verdade, a pessoa sente como se estivesse com o peito sendo esmagado. Essa é a sensação de opressão no tórax. É muito comum nas crises de asma. Então, a gente, na verdade, apesar da gente ter esse problema da asma, a gente não tem um grande número de medicamentos para ele, não. A gente tem alguns medicamentos bem específicos que são utilizados, né? Não são muitos nomes. E a gente tem, inclusive, 2 bastante famosos que acabam sendo a preferência dos médicos. Então, no geral, são medicamentos um pouco mais específicos e que são acompanhados aí do processo de nebulização ou não. E pode ser que você utilize o medicamento e faça a nebulização com soro normal, soro fisiológico, ou possa ser que a medicação vá na nebulização, que tem isso também. Eu vou pausar agora que eu estou fazendo vídeos mais curtos para ficar mais rápido de carregar lá no YouTube.